Você já sentiu, irmão, a presença nesse lugar do Senhor? Amém. Ele está presente entre nós. E às vezes a gente tem aquela mania de dizer, vou à casa do Senhor para sentir a presença do Senhor, do Espírito Santo. Quanto na verdade o Senhor está conosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Ele não nos abandona. E é sobre isso que eu queria ministrar nessa noite ao seu coração. Você não está entendendo nada aí, eu sei, mas você vai entender, tá? As muletas da ausência de Deus. Irmãos, quando nós iniciamos o trabalho aqui, antes mesmo de iniciarmos, quando eu fui convidada para pastorear essa igreja, a minha oração era, Senhor, eu fechava o olho e visualizava esse templo. E eu falava, Senhor, eu só lhe peço uma coisa, a tua presença naquele lugar. Que as pessoas sintam a tua presença, que elas sintam o teu mover entre nós. Que haja milagres, que haja curas, que haja restauração, pelo poder da tua presença no nosso meio. E eu orava, e aí essa semana o Senhor me trouxe essa oração ao meu coração. E se a gente quer de fato viver uma nova história, escrever uma nova história, nós vamos precisar desfrutar dessa presença. Nós vamos precisar desfrutar dessa presença. E quando eu digo de presença, eu não me refiro ao livre acesso que nós temos ao Senhor, porque isso nos foi dado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? Também não estou dizendo do livre acesso que nós temos à palavra de Deus como brasileiros, por nosso país ser um país laico. Porque em muitos países eles não têm esse acesso, não têm essa liberdade, e nós temos. Eu não estou dizendo esse acesso, essa presença. Mas eu estou dizendo da presença de todos os dias. A presença que habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E aquela presença, quando você está feliz, você sente a presença. Quando você está triste, você sente a presença. Quando você está alegre, você sente a presença. Você está na igreja, você sente a presença. Você está no supermercado, você sente a presença. É dessa presença que eu estou falando. Mas aí a minha pergunta é, o que a gente está fazendo? Qual do privilégio desse acesso? Nós estamos acessando essa presença do Senhor na nossa vida? Porque, irmãos, ter o acesso à presença é um privilégio. E o que a gente está fazendo com esse privilégio? A gente tem se achegado a Ele, a gente tem buscado ao Senhor, a gente tem passado tempo com o Senhor, a gente tem colocado a nossa confiança no Senhor, ou nas coisas, nas pessoas. Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos filhos de Deus. Você é filha, você é filho de Deus. Lembra semana passada que eu falei, no nosso DNA tem a marca de Deus? São 4 letras, né, que aparecem nos números sequenciais do DNA humano. Nós temos Deus no nosso DNA, porque você é filho, você é filha, Ele é o nosso Pai. Só que Deus não é um pai como o nosso pai terreno. Porque talvez o seu pai te abandonou. Talvez o teu pai abusou de você. Talvez o seu pai te maltratou. Talvez o seu pai não ligou, te rejeitou, você foi maltratado. Talvez foi um pai ausente. Deus não é como o nosso pai aqui. Porque o nosso Deus é um pai perfeito, um pai bondoso, um pai que nunca, jamais vai te abandonar. Jamais. Só que tem uma questão. Para a gente entender a presença de Deus, entender que nós somos filho, a gente tem que buscar o Senhor. Porque Deus cuida de nós como filhos. Ele cuida, Ele provê. E Ele não provê só as nossas necessidades materiais, espirituais e físicas. Ele provê a presença dEle. Ele provê a presença dEle. Irmãos, a presença de Deus tem que ser a coisa mais importante na sua vida. A minha oração sempre foi, desde que eu conheci Jesus, Senhor, pode me faltar tudo, mas não me falta a tua presença. Essa é a coisa mais importante. Por isso, em meio a circunstâncias difíceis, em meio a dores, em meio ao luto, em meio a qualquer aflição, nada pode nos afastar da presença de Deus. Nada. Deus é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nós precisamos.
O mundo, Satanás pode tirar tudo da tua vida, mas a presença dele não. Se você buscá-lo, a presença dele não. E lembrando dos outros domingos que nós ministramos sobre o chamado de Deus na vida de alguém. Vou ver se vocês estão bons de memória. O primeiro foi Neemias, uma nova história. O chamado de Deus em Neemias. O segundo foi Isaías, o chamado de Deus na vida de Isaías. E hoje nós vamos falar do chamado de Deus em outra pessoa, em outro personagem bíblico. Eu podia ter feito uma série, né? Os chamados de Deus. E aí, esse foi chamado. Só que ele entendeu que não importava as circunstâncias, porque ele estava passando por uma circunstância muito difícil, assim como os demais que nós falamos, Neemias, Isaías. Mas ele conseguiu obedecer ao chamado de Deus porque ele entendeu que a coisa mais importante na vida dele era a presença de Deus. Abra sua Bíblia, Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. A história de Josué é conhecida. E esse ponto é exatamente o chamado de Deus para Josué. O texto diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais dele. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Irmãos, esse texto conta a história de um povo. Que povo? O povo de Israel. Que por 400 anos foi escravo do Egito. Estava 40 anos lá como nômade no deserto. E agora eles estão chegando na terra prometida. Depois do Jordão já era Canaã. Já era a terra prometida. Eles estavam chegando. É um povo que viram muitos milagres de Deus. Muitos. Irmão, eu fico pensando naquele povo. Eles viram maná cair do céu. Comida cair do céu. Eles viram o mar se abrir. Eles viram uma nuvem, uma coluna de nuvens de dia para proteger do sol. Tinha uma coluna de fogo para aquecer eles à noite. Eles viram água brotando da rocha. Era um povo que era constantemente submetido a milagres. Eles viam milagres, eles estavam acostumados com milagres. Mas inacreditavelmente, eles não conheciam a fonte. Eles não conheciam a fonte. Era um povo acostumado com o sobrenatural de Deus, mas não conheciam a presença de Deus. Será, pastora? Vou provar. Eles não conheciam a presença de Deus. E isso aconteceu há muitos anos, e muitos anos atrás. Mas ainda hoje, nós vivemos algo muito parecido. Por que eles não conheciam a presença?
Porque eles terceirizavam a presença de Deus. E isso acontece muito com a gente. Nós estamos terceirizando a presença. A gente coloca a nossa expectativa e esperança em outras pessoas. Na política, num pastor, num líder. A gente vai colocando confiança nas coisas e nas pessoas. A gente vai terceirizando a presença. Israel era um povo acostumado, estava com a presença, dos milagres, mas não tinha presença, porque eles se apoiavam em uma pessoa. Quem eles se apoiavam? Moisés. Eles se apoiavam, eles terceirizavam a presença na vida de Moisés. Aquele povo viu os milagres de Deus, mas não conhecia o Deus dos milagres. Eles não conheciam. Irmão, eu sinto te dizer que o Evangelho de Jesus Cristo não é sobre ver milagres. O Evangelho de Jesus Cristo não é sobre ver milagres, mas é sobre conhecer o Deus de milagres. É sobre conhecer o Deus de milagres. Porque os milagres, irmãos, não mudam a vida de uma pessoa. Não mudam. Não mudam. O que muda na nossa vida é um relacionamento com Deus. Sabe por que não muda? Lembra do povo que andou com Jesus? Que viu os muitos milagres de Jesus? Que ia lá a multidão, e Jesus curava, libertava. Eles viram os milagres, certo? Foi o mesmo povo que depois gritou: crucifica-o. Milagre não muda a vida de ninguém. O que muda é um relacionamento com Deus. Aquele povo não mudava, porque faltava a presença, faltava o relacionamento. Eles não oravam, eles pediam para Moisés orar. Quando eles queriam uma coisa, eles não buscavam a Deus, eles buscavam Moisés. Moisés, pede para o Senhor, nós estamos querendo água. Moisés, pede para ele, nós estamos com fome. Moisés, pede para ele carne, nós queremos comer carne. E Deus ficou tão irritado que eles começaram a fazer tudo aquilo, né? Mandou carne até eles ficarem, né, transbordando carne de tanto que eles comeram. Mas eles pediam para Moisés. Eles não pediam para Deus, eles terceirizavam a presença. E quando nós lemos o texto, a gente percebe que está tudo mudando. Está mudando, a geografia está mudando. Por quê? Eles estão indo para uma terra que agora mana leite e mel. Estão indo para uma outra terra. O povo está mudando, porque o povo que saiu do Egito, os únicos que entraram em Canaã foi quem? Caleb e Josué. O resto morreu tudo no deserto. As pessoas mudaram. E a maneira de trabalhar estava mudando. Agora não ia cair mais maná do céu, não, irmão. Eles iam ter que trabalhar, plantar, colher. Eles iam ter que mudar o estilo de vida dele. Mas a única coisa que é estática nesse texto é a presença de Deus, que não muda. A presença de Deus nunca mudou na vida deles e eles não percebiam isso. E quando a gente não tem a presença, qual é o antônimo de presença? Ausência. Nós temos ausência de algo. Em 2019, eu até marquei aqui. 2019, eu tinha planejado uma viagem para a gente fazer, eu e o Lucas, de aniversário de casamento, e eu fui comprar um sapato. Voltando da loja para casa, eu tropecei na calçada, quebrei o dedo do pé direito. Lembra que eu falei que eu quebrei 7 dedos já? Quebrei o dedo do pé direito e quase rompi o ligamento do esquerdo. Eu fiquei com as duas pernas para cima. Fiquei com uma tipóia e outra engessada. Não podia. E aí eu usava o que para andar? Muleta. Eu tinha que usar muleta. E muleta, o sentido figurado, é o que sustenta, o que ajuda, o que apoia, o que ampara. Agora nós vamos levar para a nossa vida espiritual. O que sustenta a tua vida? O que te ajuda? O que te apoia? O que te ampara? Pessoas? Sistemas? Ou o Senhor Jesus? O povo de Israel vivia no meio de milagres, mas vivia na ausência de Deus. Eles não tinham Deus, eles colocavam tudo em Moisés. Se apoiavam em quem? A muleta deles era quem? Moisés. Moisés era a muleta deles.
Mas aqui eu queria destrinchar dizendo que eles tinham várias muletas. Eles se apoiavam, terceirizavam a presença em Moisés, mas eles tinham outras muletas. Porque quando falta a presença de Deus, irmão, nós nos apoiamos primeiro na muleta da vitimização. Primeiro, muleta da vitimização. O povo ia entrar na terra prometida, estava chegando, depois de anos e anos de uma vida nômade, anos e anos de uma vida no deserto, chegou o grande dia, passou o Jordão, é Canaã. Mas eles sabiam que eles teriam muitas coisas para enfrentar pela frente. E eles estavam com medo, com certeza. E tudo que é novo, irmão, causa incerteza. Esse ano começou e talvez você está cheio de incertezas. Causa medo, causa ansiedade. E esse povo estava assim, com medo, ansioso. O que será que vai acontecer? E agora? O que vai acontecer? E tinha um agravante. Lembra do primeiro versículo? Quem tinha morrido? Moisés morreu. Não tinha Moisés mais. Aonde eles terceirizavam a presença. Moisés havia morrido. Eles não tinham mais Moisés. Eles estavam sem líder. Eles estavam sem quem terceirizar a presença de Deus. O texto começa dizendo sobre a morte de Moisés. E em Deuteronômio 34:8, eu nem coloquei, mas disse que os israelitas choraram durante 30 dias sem parar pela morte de Moisés. Alguns textos vão dizer que eles prantearam. Ficaram 30 dias chorando. Era necessário chorar por Moisés? Era. Moisés não foi qualquer um. Moisés, a gente pode dizer até usar uma palavra nossa, né? Ele era o cara. Moisés era o grande líder daquele povo. Ele era usado por Deus. Era necessário chorar a morte de Moisés, porque ele foi um grande líder. Olha o que o Senhor fala em Deuteronômio 34:10-12. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Esse era Moisés, mas Moisés havia morrido. Esse grande homem havia morrido. E eu fico imaginando eles falar, e agora? O que vai ser da gente? Moisés morreu. Quem nós somos sem Moisés? O que nós vamos fazer sem Moisés? Isso também acontece comigo e com você, meu irmão. A primeira coisa que a gente faz quando a gente perde algum Moisés na nossa vida, não estou dizendo só de pessoas, mas de coisas e tantas outras coisas. Quando a gente perde, a primeira coisa que a gente faz é chorar. Ai, Juliana, é errado chorar? Não! Não é errado chorar, é bom chorar. Deus nos permite chorar. Nós precisamos passar pelo choro. Deus sempre vai nos dar o tempo do choro. Sempre. E foi exatamente o que ele fez com o povo de Israel. Ele deixou o povo chorar. Mas quando chega aqui no versículo 1 ao versículo 6, é como se Deus estivesse falando assim, ó povo, Josué, vocês já choraram bastante, deu por hoje, tá bom, já prantearam bastante, já se lamentaram bastante, mas agora se prepare, atravesse o Jordão, porque eu estou com vocês. Moisés morreu, mas a minha presença continua. E eu vou cumprir os meus propósitos, vou cumprir os meus planos, vou cumprir aquilo que eu prometi. Se prepare. Eu dou o tempo do choro, mas eu não dou o tempo da vitimização. Parem de se vitimizar. Levanta. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com vocês. Seja forte e corajoso. Foi isso que o Senhor estava falando para Josué. Deus estava dizendo, olha, eu estou usando esse fator, essa dificuldade, a morte de Moisés agora, para vocês chegarem mais perto de mim. Para vocês entenderem a minha presença. Moisés morreu, mas a minha presença continua.
Nós precisamos, irmãos, deixar a muleta da vitimização. Ai, nada dá certo na minha vida. Ninguém me ama, ó vida, ó céus. Para, irmão. Você tem a presença do Deus Todo-Poderoso. Para de se vitimizar. Tome atitude. Saia, joga essa muleta fora. E busque a presença. Mas quando falta a presença, a gente se apoia em outra muleta. A muleta do medo. Quando falta a presença, a gente se apoia na muleta do medo. Eu fico imaginando Josué pensando. O texto não fala isso, eu gosto muito de imaginar. Mas imagine Josué, fala, meu Deus, Moisés morreu. E agora? O que vai ser? O que vai acontecer? O que eu vou fazer? E muitas vezes a gente se vê como Josué, né? Quando as coisas tudo se destabiliza, quando a gente começa a passar pela prova, quando a gente já não tem mais aquilo que a gente tinha, saúde, dinheiro, tantas outras coisas, quando a gente perde o que a gente tinha, quando o nosso futuro deixa de ser claro, deixa de existir, a primeira coisa que a gente fica falando é exatamente isso. Senhor, e aí agora? Mas são nessas horas, irmãos, que a gente vai conhecer o céu. É nessas horas que nós vamos conhecer a presença do Senhor. É na luta. Olha o testemunho da dona Irene. No momento de dor, no momento de estar ali, ela viu um lugar lindo. O Senhor levou ela a um lugar lindo, tranquilizou o coração dela, deu paz. Toda a luta que essa mulher tem passado, que essa senhora tem passado, só aproximou a dona Irene do Senhor. Ela viveu experiências espetaculares. E quando eu olho para a vida da dona Irene, eu fico com vergonha. Porque às vezes a gente reclama de negocinho assim. A gente reclama de uma dor no pé. A gente reclama de estar cansado. A gente reclama. E fica aí no medo. Medo de tudo, medo de fazer. Quando nós não temos mais o nosso Moisés. Quando tudo morre, só falta uma coisa. Só falta uma coisa? Não, só nos resta uma coisa. A presença. A presença. É nesses momentos de lutas que a presença do Senhor aflora, porque você ora mais. Não vem falar para mim que não é. Você, quando está na luta, na prova, você ora mais, você busca mais, você se ajoelha diante do Senhor, você clama ao Senhor. Nós podemos perder tudo, irmãos. Tudo pode mudar, como mudou na vida deles, mas Deus não muda, Ele é imutável. Deus não muda, a presença dEle continua. Irmão, você foi para um emprego novo, Deus está com você. Você casou, Deus está com você. Você está enfermo, a presença dEle está com você. Você está bem, glorificando a Deus, a presença dEle está com você. Perdeu um ente querido, está em luto, Deus está com você. Ele não te abandona. Olha o que o versículo 5 nos diz. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, não o abandonarei. Ele podia dizer para ele, falou, eu não vou te deixar. Só isso já estava bom. Mas ele ainda afirma, eu vou estar com você como eu tive com Moisés. Eu não vou te deixar e nem vou te abandonar. Então, irmãos, para com medo. Mas quando o medo chega, o que eu faço? Eu me apego naquilo que é absoluto. E o que é absoluto? A presença do Senhor na minha e na sua vida. Eu não me apego em coisas, eu não me apego em amuletos. Nós temos muita gente colocando a sua confiança em imagens, em amuletos, em potinho com alho em cima da mesa para tirar mal olhado. Que isso, irmão? A nossa confiança tem que estar no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ele lança fora todo o medo. Com certeza o povo estava morrendo de medo, porque eles sabiam que eles iam enfrentar gigantes. Eles sabiam que tinha a muralha de Jericó lá pela frente.
Eles tinham reinos grandiosos para enfrentar. Eles sabiam. Mas era Deus quem estava dando direção. Era Deus que estava com eles. E era Deus que iria dar a vitória, porque a presença continuava. Irmãos, o Senhor nos dá uma lição através daquele povo. A promessa que Ele nos dá não está firmada naquilo que eu e você podemos fazer. A promessa do Senhor não está firmada nos nossos dons e talentos. A promessa está firmada na presença do Deus Todo-Poderoso. Está firmada nele. E aí ele fala para Josué: não tenha medo, seja forte, seja corajoso. A verdadeira força, irmão, é depender de Deus em um tempo de mudança, em um tempo de dor, em um tempo de aflição, um tempo de luta. É nesse tempo de ausência que a presença do Senhor transborda em nós. Mas a terceira muleta, eu quero que você olhe para quem está do seu lado, nessa muleta, e diga: quando há ausência de Deus, fala para quem está do seu lado, quando há ausência de Deus, é por causa da muleta da comparação. Essa dói. Irmãos, a Bíblia diz em Êxodo 4:17, que o Senhor pergunta para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? E ele diz: um cajado, um bordão, uma vara. Tem várias traduções. E aí ele diz no versículo 17 de Êxodo 14: com ele você fará sinais miraculosos. O cajado era um instrumento do pastor, né? Você pode ver que a ponta dele é tortinha assim, porque eles puxavam as ovelhas. Era um instrumento, mas para Moisés era um instrumento da própria atuação do poder de Deus. Esse cajado não era qualquer cajado. Era um cajado poderoso. Ele usou aquele cajado para falar com Moisés. Ele usou aquele cajado para falar com os hebreus. Mas não foi só isso. Ele usou aquele cajado para mostrar a superioridade do Deus Todo-Poderoso diante dos deuses do Egito. Lembra das cobras? Moisés pega o cajado, joga no chão, vira uma cobra. Os magos fazem a mesma coisa. Mas a cobra de Moisés, o que ela faz? Come todas as outras. Mostra a superioridade do nosso Deus. Aquele mesmo cajado Moisés usou para dar a Levi e Arão o sacerdócio levítico. Ele pôs o cajado e deu o sacerdócio. O cajado de Moisés era o símbolo físico do poder e da autoridade de Deus. Olha o que esse cajado fez, gente. Abriu o mar vermelho, botou lá, vum. Ele chamava as pragas e mandava embora com o quê? O cajado. Levantava, vinha a praga. Levantava a praga embora. Era um cajado. Na rocha, quando a rocha, que aí Moisés deu uma peladinha lá, né? E perdeu por causa disso. Ele apelou, bateu na rocha. Era só para tocar. Mas com o cajado ele fez a rocha brotar. E quando Moisés morre, ele passa a liderança para Josué. O que Deus deu para Josué? Nada. Nem uma varetinha. Nem um graveto. Josué não reclamou. Não. Ele não reclamou. Mas se fosse eu e vocês: Senhor, Moisés tinha um cajado, o Senhor não vai me dar nada. O Senhor não vai me dar nada para mim mostrar o teu poder. Mas Josué não fez isso. Porque Josué entendia que o propósito de Deus na vida dele iria se cumprir com cajado sem cajado. Se ele precisasse do cajado para cumprir o propósito, Deus tinha dado. Mas não precisava. Não precisava. Deus não deu porque aquele povo precisava aprender que o poder não estava no cajado, mas estava na presença do Deus Todo-Poderoso. Olha o que o versículo 9 diz: não foi isso que eu lhe ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Tem momento nas nossas vidas, irmão, que Deus vai tirar o cajado. Tem vezes que Ele vai dar o cajado. Mas é só para dizer para você e para mim que o que importa é a presença.
É a presença dele, é a única coisa que você necessita, é a única coisa que nós precisamos. Mas infelizmente, a gente está querendo o cajado do irmão. A gente está se comparando. Ai, eu queria tanto cantar igual o presbítero Abdias. Ai, eu queria tanto orar igual a irmã Irene. Ai, eu queria tanto fazer igual o fulano. Fica se comparando. Josué não ficou se comparando com Moisés. O próprio Deus disse, não, eu vou estar com você. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Josué não deixou o medo paralisar ele. Não deixou a falta do cajado paralisar ele. Porque ele tinha presença. Sabe por quê, irmão? Deus nos usa na nossa singularidade. Ele dá o cajado. Ai, abriu o mar. No outro, ele falou para Josué, bota o pé. Abriu o Rio Jordão. No outro, uma muralha gigante. O que ele falou para Josué? Grita. Roda e grita. Irmãos, é na singularidade que Deus vai te usar. É nos dons e talentos que o Senhor vai te usar. Respeite a sua singularidade. Respeite os dons e talentos que o Senhor te deu. Não fique se comparando com ninguém. Não fique querendo a bênção do irmão. Então abra mão da muleta da comparação. Porque você tem a presença. Você não precisa de cajado. Você só precisa da presença. Irmãos, o maior legado que Moisés deixou para Josué foi a presença. Quando ele subiu um monte, ficou lá 40 dias, quem ficou lá pertinho? Não subiu junto, mas ficou lá no pé do monte esperando. Quem foi? Josué. Foi Josué que acompanhou Moisés descendo com o rosto resplandecente. Eu falo, gente, imagina. Ele via a presença do Senhor na vida de Moisés, ele via a presença do Senhor na vida deles. Ele sabia que os feitos poderosos de Deus não era por causa do cajado, mas era por causa da presença. Mas quando a ausência de Deus, nós nos apoiamos na última muleta. A muleta da motivação errada. A muleta da motivação errada. O texto todo envolve o quê? A terra prometida. O texto envolve tudo isso, a incrível terra prometida, a maravilhosa terra prometida, onde mana leite e mel. Era o sonho deles, estava chegando. Mas isso, irmãos, era só um pretexto de Deus. Porque o presente não era a terra. O presente era a presença. A presença de Deus. Tanto que ele diz, não te abandonarei. Esse é o presente. Esse era o presente que Deus tinha para eles. Irmão, cuidado para não achar que o presente é a bênção que você está recebendo. Enquanto o presente é a presença. O presente é a presença de Deus. É que às vezes a gente esquece de alinhar o nosso coração com essa verdade, com a motivação certa. E aí a gente começa a almejar mais a bênção do que o Deus da bênção. Infelizmente, nós somos uma geração que vê Deus como um Papai Noel, como o gênio da lâmpada mágica. Que acha que Deus é obrigado e tem que responder e satisfazer os seus desejos. Não, esse não é o nosso Deus. E nós nos esquecemos de pedir a presença. Era como se Deus estivesse dizendo assim, me ame pelo que eu sou. Não pelo que eu posso te dar. É isso que Deus está falando para nós nessa noite, irmão. Ame ao Senhor pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode te dar. Mas às vezes a gente ama o que Ele tem e o que Ele pode nos dar. E não ama quem Ele é. E é exatamente isso que Deus encarrega de lembrar Josué. Versículos 7 e 8. Então somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será
bem-sucedido. O Senhor estava dizendo, ó Josué, eu vou estar com você. Eu não vou te abandonar. Eu vou ficar com você igual eu fiz com Moisés. Mas você precisa ensinar o meu povo que o mais importante é a minha presença. Você precisa ensinar o meu povo que eles devem me buscar dia e noite. Que eles devem cumprir a palavra do Senhor. Eles devem se agradar de mim. Eles têm que estar em mim. Eles têm que amar a minha presença, não a terra prometida. Alguém aqui gosta de ser amado por aquilo que tem ou pode dar para alguém? Você gosta de ser amado assim? Eu gosto de ser amada por aquilo que eu sou. Se é assim com a gente, imagina Deus como se sente. Quando a gente inverte as prioridades. Quando a gente ama mais a bênção do que o Deus da bênção. Nós precisamos alinhar o nosso coração. Porque se a gente apoiar em qualquer coisa que não seja a presença de Deus na nossa vida, ela pode ser roubada de nós. Ela poderá ser roubada de nós. E o que nós precisamos é da presença. Tem uma história de um violinista. Acho tão difícil essa palavra, violinista. Paganini, muito conhecido Paganini. Certa vez ele foi numa ópera em Paris. Um grande espetáculo, onde estava só a aristocracia de Paris. Reis, rainhas, pessoas importantes. E ele pegou o seu violino e começou a afinar o violino. E, de repente, tom, quebrou uma corda. O pessoal que estava lá ficou olhando, meio assim, deu uma risadinha. E ele continuou afinando o violino. De repente, tom, quebrou outra corda. O povo já começou a fechar a cara, porque tinha pagado muito caro no espetáculo. Era Paganini. E ele continuou afinando, de repente, tom, quebrou mais uma corda. Quantas cordas tem um violino? 4. Tinha sobrado quantas? Uma corda. Todo mundo já estava no alvoroço. Paganini levantou, pegou aquele violino e com uma corda tocou a mais linda e bela canção que todo aquele público aplaudiu de pé. Irmãos, nós somos o violino quebrado. Eu e você somos um violino quebrado. Mas quando nós temos a presença do Mestre dos Mestres e nós estamos em suas mãos, Ele vai tocar a melhor canção de todas. Nós podemos ser um violino quebrado, mas se nós estivermos nas mãos do nosso Mestre, na presença do nosso Mestre, tudo muda. Tudo vai mudar. A palavra do Senhor para nós nessa noite é: deixe as muletas da ausência do Senhor e se inunde da presença dEle. Você não precisa do cajado, meu irmão. Não se apoie nos Moisés. Se apoie no Senhor. Seja forte e muito corajoso. Eu não sei a luta que você está passando, meu irmão. Eu não sei a prova. Eu não sei. Mas a única coisa que eu tenho plena convicção é que a presença dEle está com você. Nós somos um violino quebrado porque nós somos falhos, nós somos fracos. Nós vamos nos apoiar nas muletas muitas vezes. Mas quando nós entendemos que o que mais nós precisamos é da presença, Ele vai nos usar, mesmo quebrado. Eu não sei se vai precisar ser forte e corajoso esse ano, porque você está enfrentando uma enfermidade. Eu não sei se você vai precisar ser forte e corajoso porque você está com depressão, ansiedade, alguma doença psicossomática. Eu não sei se você vai precisar da presença porque você perdeu o emprego, porque o seu casamento está em crise, porque a sua empresa está em dificuldade, seus filhos estão rebeldes. Eu não sei. Mas a verdade é que na vida nós vamos precisar ser fortes e corajosos. Senão a gente morre. A gente não vence. E Deus está nos forjando. Deus está nos moldando. A gente perde o Moisés, mas ganha presença. Perde o Moisés, mas ganha presença. E a minha pergunta é: o que você vai valorizar mais? O Moisés que você perdeu? Ou a presença do Senhor que continua na sua vida?
O que você vai valorizar mais? Que essa noite você possa dizer: Senhor, está me faltando muita coisa. Eu estou apoiado em muitas muletas. Mas eu quero a tua presença. Eu coloquei esse versículo novamente, o último versículo 9, na versão NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: lembre da minha ordem. O Senhor não falou para Josué: Josué, se você quiser, você seja forte e corajoso. Josué, pensa aí, talvez você fique corajoso. Não, ele falou: é uma ordem, é uma ordem. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde for. Você crê nessa promessa, meu irmão? Você crê nessa promessa, meu irmão? Nós vamos cantar novamente a Comigo Estás, porque Ele está comigo, Ele está com você. Ele está conosco. Nós temos um pedido de oração, nós vamos orar no final por esse motivo. Mas, meus irmãos, a presença do Senhor não nos abandona. Essa canção foi escrita pela Raquel Novaes, e ela escreveu mediante um testemunho de uma mulher cega, completamente cega, mas que adorava o Senhor, amava o Senhor. E tinha e buscava a presença dEle, mesmo sem ver nem o físico, nada. Meu coração está queimando hoje, eu não sei porquê. Mas se o Senhor falou com você, irmão, hoje nós vamos fazer algo diferente. Se você está apoiado em alguma muleta, se você está sentindo falta da presença abundante, não aquela presença quando você vem na igreja, não. Ou talvez você já está desfrutando, mas você quer mais da presença. Eu convido você a vir aqui à frente. E eu vou estar orando com vocês no final. Nós vamos cantar. Enquanto isso, você vem até a frente cantando e dizendo: Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Amém? Como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer, comigo estás. Teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás na escuridão. Teu olhar me ilumina e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Como é bom saber que nunca estou só. Você nunca está só, meu irmão. Tenho sempre
importa o que você está passando, Ele não te abandona. Vem mais perto, irmãos, pode vir aqui. Amém. Igreja, estenda a sua mão aqui. Nós vamos orar por eles. Nós vamos orar por essas pessoas. Eu não sei a luta, a dor, eu não sei o Moisés que se foi, eu não sei a muleta, eu não sei. Mas Ele está com você. Ele está com você, Ele não te abandona. E nessa noite Ele está dizendo: seja forte, seja corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu estarei com você. Amém. Jonas, seu Zezinho já está aqui perto, fica aqui perto também. Oséias, Paulinho, você fica aqui que você vai receber bênção. Os presbíteros aqui, vamos orar. Quiser subir aqui, sobe aqui. Pode subir aqui. Nós vamos orar. O senhor vai ficar lá, o senhor está precisando de oração, o senhor vai ficar aí. Amém? Se você conhece quem está do teu lado, abraça. Neuza, fica aqui com a Ismaelei. A Neuza fica com o Ismaelei, o Paulo fica com o Plínio. Isso. Nós vamos orar por vocês. E vocês vão orando aí uns com os outros, em comunhão. E eu creio que o Senhor nessa noite tem milagres para nós. Eu creio que o Senhor tem algo todo poderoso para derramar sobre a sua vida. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque Tu és um Deus todo poderoso. E nós cremos que há poder no nome de Jesus. E é por isso que nós clamamos ao Senhor nesta noite. Senhor, eu não sei o que passa os meus irmãos. Eu não sei se foi o Moisés que eles perderam. Eu não sei se é o luto, a enfermidade. Eu não sei se é a tristeza, a angústia, a dor da alma. Eu não sei se é o desemprego. Eu não sei se são problemas com a sua família. Eu não sei se é vício, drogas, o que for. Mas eu sei que o Senhor está neste lugar. E eu creio que o Senhor é um Deus todo poderoso para curar, para libertar, para restaurar nesta noite, Senhor. Cura as feridas das almas, Senhor, nessa noite. O coração apertado, angustiado, e transborda da Tua alegria, Senhor. Derrama do Teu amor, do Teu poder sobre cada um aqui, Pai. Que cada um de nós, Senhor, possamos jogar fora as muletas da vitimização, do medo, da motivação errada, da comparação. E que, Senhor, nós possamos buscar todos os dias a Tua presença. Pode faltar tudo para nós, Senhor, mas que não nos falte a Tua presença. Não nos falte a Tua presença, Senhor, aqui na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que o Senhor nos enviar. Que a Tua presença esteja conosco. Senhor, derrama da Tua unção neste lugar. Cura, restaura, transforma, liberta em nome de Jesus. Que caia por terra tudo aquilo que não provém do Senhor. Traga saúde, saúde, Senhor, aos Teus filhos. Traga vida e vida em abundância, Senhor. Deus, nós clamamos o Teu nome, porque há poder no nome de Jesus. Há poder na presença de Jesus. E eu creio, Senhor, que nessa noite o Senhor está fazendo milagres. O Senhor está fazendo algo sobrenatural no nosso meio. Derrama da Tua presença em nós, que nós possamos Te buscar todos os dias. E que nessa semana, Senhor, esses irmãos que estão aqui possam sentir a Tua presença visível na sua casa, nos seus lares, nas coisas, nas pessoas, em sonhos. Eu não sei, mas mostra a Tua presença aos Teus filhos, Senhor. Mostra, porque o Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos deixará. O Senhor não nos abandonará. E nós cremos nisso. Nos ajude a ser forte. Nos ajude a ser corajosos. Em nome de Jesus. Amém e amém.